nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará.
colocando nos lugares. Glória a Deus. Como é bom poder estar aqui. Aleluia. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Aleluia, Senhor. Amém. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém. Irmãos, essa palavra, não só o capítulo, né, como o livro de 2 Timóteo, uma das palavras-chave desse livro é compromisso com o ministério, é responsabilidade, instrução e batalha. O ministério, ele é um serviço, e um ministro do Evangelho, primeiramente, ele é um servo da palavra do Senhor. Ele é comprometido, obediente. Ele compartilha a palavra ousada e corajosamente. E assim devemos estar preparados a tempo e a fora de tempo, com amor e paciência, e sempre pedindo ao Senhor discernimento de espírito, para não sermos enganados. Quando Paulo adverte que chegará o tempo em que pessoas preferirão os mitos, as fábulas, né? As mentiras. Esse tempo já chegou, né, gente? Por isso que nós devemos estar preparados a todo tempo com a palavra. Muitas pessoas preferem hoje ouvir as palavras de motivação. E a palavra do Senhor, ela é mais confronto do que conforto. E as pessoas não querem mais serem exortadas em amor e se voltar, a arrepender, a buscar, a ir para fora, a evangelizar, né, a falar a verdade, não com imposição, porque é o Espírito Santo que convence, né, mas sermos verdadeiros, porque seremos cobrados disso. E o que eu quero deixar para todos nós hoje é o que nós temos feito perante a palavra. Nós estamos preparados a tempo e a fora de tempo? Estamos sendo pacientes com o outro lá fora, porque ser paciente aqui dentro é muito fácil, né? Com quem já conhece, quem não conhece e que não aceita. Nós estamos preparados para ser rejeitados, porque os profetas foram tão rejeitados. Ontem no seminário a gente estava falando muito sobre isso. Quantas pessoas estão se levantando como pastores, coaches, né? Formando isso e levando a palavra de motivação, ao invés de levar a pessoa a se arrepender, a andar na contramão do mundo. E por onde quer que nós formos, que nós não venhamos nos calar, que nós venhamos ter atitude. Às vezes vai precisar a gente ficar calado, e às vezes vai precisar da gente falar e se posicionar. É isso que Jesus tem nos chamado. A quem está lá fora, que precisa de ouvir uma palavra, que estejamos preparados nela, pautados nela, não dos nossos achismos.
nós devemos levar, nós não devemos nos calar, mesmo que a pessoa não queira ouvir. Então, por onde quer que a gente, os nossos pés pisarem, que seja sentado calado, que as nossas atitudes, que nós venhamos a transbordar o cheiro suave do Espírito Santo, que às vezes não é preciso falar, mas só de estarmos ali a pessoa já sabe. E que venhamos estarmos preparados para o que há de vir, porque seremos sim rejeitados, seremos sim taxados de chatos. Ontem no seminário falamos muito sobre isso. E que nós venhamos ser sim, mas andando na contramão do mundo e falando a verdade, porque seremos também cobrados. Se você quiser ficar de joelhos, em pé, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pai querido e Deus santo, nesse momento, Senhor, eu quero te louvar, eu quero glorificar ao teu santo nome, Senhor. Espírito Santo, esteja à vontade aqui no meio de nós. Esteja à vontade para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Que nós venhamos estar rendidos a Ti, quebrantados, Senhor, com os nossos corações abertos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por estar aqui. Te agradeço por cada vida, Senhor, porque eu sei que muitas batalhas foram enfrentadas hoje para podermos estar aqui na Tua casa, estarmos como igreja, como um corpo, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós ousadia, Senhor, autoridade no Teu nome. Que venhamos nos esvaziar de nós a cada dia e nos encher de Ti, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a proclamar o Evangelho, assim como o Senhor diz na Tua palavra. E de pregar o Evangelho a todos, para que todos saibam quem é o Senhor Jesus, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, nos posicionar, não nos calar e concordar com o erro, Pai. Que nós venhamos, meu Deus, fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Não somente dentro da nossa casa, mas no nosso trabalho, Pai. Em qualquer reunião, em qualquer lugar que nós venhamos estar, Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, levar o Seu Evangelho. E mesmo sabendo que possamos estar sendo, meu Deus, julgados, sendo, meu Pai, pessoas contra nós, que nós não venhamos nos calar. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que venhamos, meu Pai, estarmos com os nossos corações quebrantados a receber o bem e o mal, Pai, das pessoas que estão ali ao nosso redor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua glória, a Tua graça, meu Pai, sobre as nossas vidas aqui hoje, e faça que nós venhamos a oferecer ao Senhor o melhor, meu Deus. O culto é para Ti, Pai, que nós venhamos Te adorar, glorificar o Teu santo nome, Senhor, que os nossos problemas estejam lá fora e que aqui dentro venhamos nos derramar perante a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Senhor, amém, amém, Deus. Glória a Deus. Som dos nossos corações, Pai. Desce em nós caminhos maus, nos guia por caminhos eternos, Pai. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome!
quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Aleluia. A morte vencestes, o véu tu rompestes, A tumba vazia agora está. o céu te adora, proclama tua glória, Pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Tu és invencível, Senhor. Oh, aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. poderoso este nome é, Nome de Jesus. poderoso este nome é, nome de Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos adoram, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Sim, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo do meu viver, da minha vida inteira, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Eu rendo meu coração. Tu és digno de tudo. Tu és digno, sim, tu és digno, Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Glórias a Deus. Vamos continuar nesse espírito de adoração, né? Estamos falando através dos dízimos, das ofertas, né, nessa noite. Convido os irmãos para abrir a palavra em Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Primeiramente, né, queria desejar um feliz Dia das Mulheres aí para as irmãs da igreja. Que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. As mulheres que são exemplos de multitarefa, né, fazem várias funções, né, auxiliam os seus maridos, cuidam dos filhos e muitas coisas mais. Deus possa estar abençoando de forma sobrenatural. Então vamos lá, Marcos 12, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram e disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? E eles disseram: De César. E Jesus respondeu, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se deles. Amém? Dele. Glória a Deus. Então aqui nós temos uma passagem que os fariseus, né, tentando pegar Jesus em alguma coisa que pudessem falar alguma coisa contra ele, né? Perguntaram a ele se era lícito pagar tributo a César, né? E Jesus respondeu: Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então hoje nós vivemos numa crise financeira aí desde da época da pandemia, né, com dificuldade, juros, impostos, né, mas nós, né, como servos de Deus, devemos pagar os nossos tributos, né, as taxas, o que for ao governo, né, porque, segundo Jesus aqui disse, e também entregar ao Senhor o que é do Senhor, né, como os nossos dízimos, ofertas, primícias, para que a casa de Deus possa ser mantida, para que possamos alcançar outras vidas, né, através do projeto social da igreja que temos aqui do lado, o projeto Aclame, né? Então, que possamos, né, seguir o que Jesus disse aqui, né, que é pagar o tributo aos homens no que for necessário e entregar a Deus o que pertence ao Senhor. Amém? Então, quem trouxe a sua oferta, o seu dízimo, né, vamos colocar aí diante do Senhor, estarmos orando e entregando a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, viemos aqui mais uma vez na Tua casa de oração para entregar ao Senhor, ó Pai, a vida da Tua igreja, para que possamos, ó Deus, devolver ao Senhor, ó Deus, o que é do Senhor, ó Pai, os dízimos, as ofertas, ó Deus, ó Pai, para que possamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, para que nada venha faltar na vida dos Teus servos aqui neste lugar, para que nada venha faltar na vida da igreja, ó Pai, no que for necessário aqui na Tua casa, ó Deus, ó Pai. Nós temos sonhos, nós temos projetos, ó Pai, a igreja também tem, Senhor, e para que o Senhor venha estar nos realizando, que possamos ser fiéis ao Senhor, ó Pai, fiéis ao Senhor a entregar a Deus o que é de Deus, ó Pai. Nós colocamos tudo em Tuas mãos nessa noite, Pai, já crendo no milagre, já crendo no impossível, já crendo que portas serão abertas, ó Pai. Ó Deus, nós cremos no Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, que tudo pode, ó Deus. Colocamos tudo em Tuas mãos nessa noite, já agradecendo ao Pai, em nome de Jesus. Amém? Então vem, irmãos, com alegria trazer os seus dízimos e suas ofertas.
irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina, que está aqui entre nós, amém? Quero te pedir que se coloque de pé no seu lugar, que acenda as luzes. Quero convidar aqui o pregador dessa noite. Amém? Vamos estender as mãos sobre a vida do Igor agora. Libera palavras de bênção, de vitória sobre a vida dele, em nome de Jesus. Porque ele sendo abençoado nessa noite, nós seremos abençoados, amém? Que o óleo possa encher esse vaso ao ponto de transbordar e nos alcançar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do teu filho agora diante do Senhor e liberamos, ó Deus, palavras de bênção sobre a vida dele, e que essas palavras sejam fiéis e verdadeiras diante do teu filho. Quero colocar a vida do teu filho, a esposa, Senhor, o fruto do casamento dos teus filhos, ó Deus, diante do Senhor, o lar, que o Senhor venha proteger, guardar, santificar, ó Deus, de toda e qualquer retaliação do inferno. Senhor, agora o Igor se coloca diante do Senhor como um canal, ó Deus, aonde a palavra do Senhor vai fluir do teu Espírito e nos alcançar. Que o teu filho seja cheio do teu Espírito Santo, que o teu nome seja glorificado através da vida dele, e nós possamos sair daqui, ó Deus, regozijante com a tua palavra, que virá, ó Deus, de encontro a nós nessa noite. Por isso abençoa, Pai, abençoa o teu filho, dê sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, que seja o teu Espírito usando a voz do teu filho nessa noite. Nós o abençoamos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Para mim é motivo de grande alegria poder estar trazendo a palavra nessa noite. Quero agradecer ao pastor Leonardo a oportunidade. Eu sou servo dessa casa já há mais ou menos aí uns 6 anos. Que nós começamos nossa caminhada numa outra igreja e depois de 1 ano de casados mais ou menos, a gente migrou para cá. E eu sou muito feliz desde o momento que eu migrei para essa igreja. E desse tempo para cá, Deus vem me moldando. Graças a Deus por isso. E gostaria de parabenizar as mulheres essa noite. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vocês foram escolhidas para esta geração, não foi à toa. Vocês estão gerando uma nova geração que será usada por Deus para poder trazer a palavra para a próxima geração. Nós sabemos que os fins dos tempos vêm chegando. E o melhor fruto que a gente pode deixar é esse. Amém? E está sendo gerada lá na minha esposa, lá, nossa pequenina Antonella, motivo de grande alegria para a nossa casa. Gostaria de parabenizar ela, minha esposa. Parabenizar a Antonella também, que é mulher, né? Não deixa de ser, pelo dia dela. Obrigado, meu amor, por você ser essa coluna na minha vida. Por você sempre estar do meu lado, me apoiando, me auxiliando. Ela sempre me dá bons conselhos, porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o lar e a louca destrói. Se eu cheguei até aqui, se eu sou quem eu sou hoje, foi porque, graças a Deus, por ter ela, por ter a minha mãe na minha vida, por ter ela, por ter a minha sogra, que também é uma pessoa maravilhosa. E eu sou muito grato a Deus pela vida dessas mulheres. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé nessa noite. E abram suas Bíblias no livro de Ruth. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 8. O motivo da escolha desse livro, eu estava passando por um momento de experiência como o pastor Anderson passou uma vez. Estava lavando vasilhas. E aí eu estava conversando com Deus, né? E eu falando, Deus, é dia da mulher, é um dia de muita responsabilidade. E o que eu vou falar? Que palavra que eu vou trazer? O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Falar a respeito de Ruth, mas não só Ruth, né? É Ruth e Noemi, as duas mulheres. Esse livro ele é um livro que ele é basicamente os dois principais, né, desse livro, os dois personagens principais desse livro é Ruth e Noemi.
E ele é um livro que ele fala muito, ele é um pouco romantizado, né? Fala um pouco meio que romantizado. E o interessante é que, a ponto que eu fui estudando sobre o livro, vendo, né? Eu fui percebendo que a Bíblia, ela é muito patriarcal. Ela é muito, fala muito sobre homens, né? E em poucos livros fala sobre mulheres, e especificamente o livro de Ruth é um livro que fala especificamente apenas de mulheres, não para mulheres, mas de mulheres. Amém? Vamos lá. Palavra de Deus, Ruth, capítulo 1, de 1 a 8, vai nos dizer assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Amém? Senhor Deus, neste momento eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tomar, Senhor Deus, a minha vida aqui neste lugar. Senhor Deus, que eu venha ser apenas um canal do fluir da Tua glória aqui nesse altar, Pai. Que tudo que eu falar, Senhor Deus, que venha prover do Teu Espírito, Senhor Deus. Pai, que aqueles que estão aqui recebendo, Pai, que o Senhor venha estar trocando os corações dos Teus filhos, Pai. Que não seja as minhas palavras, Senhor Deus, mas que seja a Tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Recebe, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O interessante do livro de Ruth é que ele começa com uma crise, né? O povo judeu, eles estavam passando o momento de juízes ali, né? E esse momento de juízes, ele foi um momento entre a morte de Josué e a eleição de Saul como rei. Foi um momento que o povo passou por um momento de muita crise política, crise espiritual e principalmente crise financeira. Aonde nós temos aqui Elimeleque, um pai de família, e ele se deparou com essa situação de crise na sua família, aonde eles começaram a passar fome. E o interessante, meus irmãos, que o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. E Belém significa casa do pão. Deus, Ele escolheu os nomes para esse livro, eu acredito assim, minuciosamente, para nos ensinar muita coisa. E o interessante é que Elimeleque, ele sai da tua terra, sai do lugar onde é a casa do pão, para procurar pão em outro lugar. Ele vai procurar pão em Moabe. E Elimeleque, ao invés dele chegar lá e encontrar a provisão, que era o pão, Elimeleque encontra a morte. E o interessante é que Elimeleque, ele acaba encontrando a morte ali, e consequentemente ele traz a morte para sua família também, porque os seus filhos passou alguns anos e os seus filhos se casam com mulheres moabitas, mulheres de um povo estranho. E
Perdão, irmãos, estou um pouco nervoso. Seus filhos acabam se casando com mulheres estrangeiras e após viverem 10 anos ali naquele lugar, eles morrem, seus filhos morrem, e aí Noemi fica sem marido, sem filhos, somente com as suas noras. E então Noemi ela acaba recebendo notícias de Judá, vindo de Judá, sabendo que aquele período de crise, de fome havia passado, e que Deus havia vindo com provisão sobre Belém. Então Noemi decide voltar para sua casa, voltar para sua terra, voltar para o seu povo, para a sua naturalidade, ali onde ela estava antes. Então, Noemi volta com as suas 2 noras. E aí no meio do caminho, Noemi chega e diz para as suas noras: ei, volta para a casa das suas mães, volta para onde vocês vieram, porque ela fala no texto aqui que ela não conseguiria se casar novamente pela idade avançada. Noemi ela não conseguiria gerar filhos, e até que os filhos fossem gerados, chegasse à idade madura, para que pudesse se casar com elas novamente, passaria muito tempo. E aí ela se compadeceu pela situação das suas noras, de estarem sozinhas, porque ela não queria que as suas noras sofressem como ela estava sofrendo. Noemi passou um período de catástrofe, um período de muita tribulação, porque imagina, você perdeu o seu marido, perdeu seus 2 filhos. Então, Noemi, nós vamos ver aqui no capítulo 1, 20 a 21, Noemi vai dizer o seguinte: mas respondeu: não me chamem Noemi, melhor que eu me chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Forte essas palavras. Então, Noemi, ela acaba passando ali por um momento de crise espiritual. Noemi, ela acaba passando um momento de crise com Deus, aonde as coisas que moviam ela, aquilo que trazia alegria ao coração dela, foi destruída, foi levada, que eram os seus filhos e o seu marido, e ela se viu sozinha, e naquele momento, Noemi, ela pega um manto, um cobertor, né, de sofrimento, e ela se encobre daquele cobertor. Irmãos, o que levou Noemi a chegar nesse ponto? O que a morte dos seus filhos e seus maridos fez com Noemi? Vamos lá. Problema financeiro, imigração, morte do marido, casamento misto dos filhos, morte dos filhos, noras desamparadas, falta de netos, pobreza e amargura com Deus. Irmãos, Noemi tinha motivos para poder ser chamada de amarga? Olhando pela perspectiva, Noemi tinha motivos para ser chamada de amarga? Noemi era amável, o significado de Noemi é amável. E se a gente fosse deparar com a situação de Noemi, tinha motivos, com certeza tinha motivos. Noemi passou por uma série de problemas na sua vida. Às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente passa por uma série de problemas na nossa vida, na qual a gente se depara e a gente vai se envolvendo tanto com esses problemas que a gente acaba até esquecendo das outras coisas. E aquilo vai sugando e consumindo a nossa energia. E aí chega ao ponto, como eu disse, que Noemi, ela se envolve no cobertor do sofrimento. E aonde o sofrimento passa a fazer parte da vida de Noemi. Onde toda pessoa que ela encontra, todo mundo que vem perguntar: e aí, como é que você está? Oi, e aí, Noemi, você está bem? E ela: minha vida é isso, minha vida é aquilo. Nada está bom para Noemi, nada está bom para aquela pessoa, porque
aquilo ali ela usou como uma forma de confortar ela, o sofrimento passou a ser seu conforto. Então, Noemi, ela passou por todos esses problemas e acabou se envolvendo nesse sentimento profundo, e isso é até perigoso, irmãos, para os dias de hoje. A gente se envolve tanto com os afazeres dessa vida, tanto com os nossos problemas cotidianos, que a gente até, por determinados tipos de problema, a gente até acaba culpando a Deus pelas coisas, e a gente acaba pecando, porque Deus, Ele não tem culpa. Às vezes Ele permite certas coisas para nos moldar, às vezes Deus permite certas coisas para que a gente cresça. Quantas vezes eu ouvi do pastor aqui, ele falando, gente, às vezes Deus Ele não quer mais meninos, Ele não quer mais dar comidinha na nossa boca, Ele não quer mais nos alimentar, sabe? Ele quer que a gente seja meninos crescidos, maduros, para que a gente possa se alimentar sozinho e poder ajudar os outros. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque isso acaba trazendo um problema muito pior, que é a tal da depressão. Porque a gente acaba vivendo ali no centro dos nossos problemas, e falando, nossa Deus, ó céus, ó vida, ó meu Deus, poxa, já acorda, ao invés de dar, graças a Deus, hoje eu tenho vida, eu respirei, eu tenho mais um dia para ser conquistado, eu tenho mais uma luta para ser travada, com alegria, porque aquilo tem que trazer esperança para o nosso coração, porque nós servimos a Deus. Nós temos que largar as nossas preocupações de lado e voltar o nosso olhar somente para Cristo. Vamos lá, mas chega um momento na palavra que Deus ele é perfeito. Deus, Ele nunca trabalha, irmãos, de uma forma incompleta. Deus, Ele sempre trabalha de forma completa, nós sabemos muito bem disso. E a solução para o sofrimento de Noemi chega. Vamos ler lá em Ruth 1, 16 a 19. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixes, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram essas mulheres. Aqui nós podemos ver a provisão de Deus para com a vida de Noemi. Porque a partir desse momento, uma nova história começa a ser escrita. Aonde Noemi até certo ponto se via sozinha. Porque ela se compadeceu pelas suas noras. Então ela já não contava com elas mais. Noemi, quando ela se posiciona e fala, ela já não conta mais com as suas noras. Mas aí Deus surpreende Noemi, aonde coloca Ruth na vida dela. Uma nova esperança chega para a vida de Noemi. E aí nós podemos ver duas perspectivas, meus irmãos. A perspectiva de Ruth e a perspectiva de Noemi. Ruth diz assim, o seu Deus será o meu Deus. Eu fiquei imaginando, lendo essa passagem, e eu fiquei assim, Deus, como que uma pessoa de um povo que não conhece a Ti, diz para outra que o Deus dela vai ser o Deus da vida dela? Como que isso pode acontecer? Mas aí o Espírito Santo de Deus me remeteu àquela parte lá do início, aonde fala que Noemi era uma pessoa amável. Eu acredito que quando Noemi saiu de Belém, ela saiu como ela era, uma mulher amável, uma mulher que
cuidava da sua casa, uma mulher que era serva de Deus, uma mulher que através do seu testemunho, ela mostrou para Noemi, através do seu testemunho, testemunho do seu marido, testemunho dos seus filhos, da criação dos teus filhos, quem era o Deus na vida dela. E Ruth, ela pegou isso para ela e falou assim: ei, calma aí, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus que Noemi exalava lá atrás, eu quero servir a esse Deus, eu quero que esse povo seja meu povo, eu não quero mais viver como eu vivia antes, eu quero viver uma nova história na minha vida, eu quero passar a caminhar agora de uma forma diferente. Então Ruth aproveitou a oportunidade. Já Noemi ficou ali: não, mas vocês são muito novas, vocês ainda têm uma vida toda pela frente, eu já estou velha, eu já não gero mais filhos, se eu gerar até... E Noemi ficou nessa, envolvida no manto, na cobertor do sofrimento. Enquanto Ruth já teve outra visão, Ruth já olhou lá na frente. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, 5 atitudes proativas de Ruth. A primeira delas, Ruth preservou a sua fé no Deus de Noemi, apesar das circunstâncias. Porque Ruth passou pela mesma situação que Noemi. Ruth também perdeu seu marido. Noemi também perdeu. Mas Ruth não deixou aquilo abalar ela. Como eu disse, Ruth viu algo diferente em Noemi e queria aquilo para ela. Então, aquilo motivou Ruth a querer, ela perseverou, a querer mais. E a fé, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, a fé é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente espera. Ruth não sabia qual era o futuro dela a partir da escolha que ela fez de seguir Noemi, mas ela esperou em Deus. Ela depositou a sua fé em Deus, ela abandonou os seus deuses pagãos e passou a servir ao Deus verdadeiro. Então Ruth ali, ela teve uma atitude de fé. Segunda atitude proativa de Ruth, ela era pobre, mas assumiu a postura de sustentar a sua sogra. Nós vamos ver Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth, ela tomou para si a provisão da casa, porque ela sabia que Noemi não estava em condições. Ela viu o estado de Noemi e ela se compadeceu, porque entendeu que a sua sogra já era avançada em idade, e como que Noemi iria sobreviver? Como que Noemi iria arrumar trabalho? Então ela se colocou na posição: não, eu sou nova, eu posso ir trabalhar, eu posso botar a mão no arado e correr atrás. Que é onde Ruth pega, sai de casa, passa a caminhar pelas plantações até onde ela chega ao terreno de Boaz. E aí ela começa a trabalhar sem que ninguém fale nada com ela. Ela passa ali a colher as espigas que estavam caídas no chão. E aí, ao final do dia, Ruth trouxe alimento, trouxe as espigas para sua casa. Terceira atitude proativa de Ruth, a conduta de Ruth em favor da sogra encantou Boaz. Nós vamos ver em Ruth 2, de 10 a 12, que diz assim: ela inclinou-se e, prostrada o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de que o Senhor se importe comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente compensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Glória a Deus. E aqui, meus irmãos, eu
venho trazer a respeito do que a irmã Carol falou no início do culto, a respeito do nosso testemunho. Esse ano, ele é um ano da gente evangelizar, da gente buscar trazer mais pessoas para a presença de Deus, conquistar mais almas e mais corações. E eu vou ser muito sincero para os irmãos, eu tenho um bocado de tempo já no meio evangélico, mas experiência mesmo eu tenho poucas. Confesso a vocês que eu não sou muito experiente. Eu me vejo como um pouco experiente, né? Mas da pouca experiência que eu presenciei e vivi, eu falo para os irmãos com toda a convicção do meu coração, que às vezes o testemunho, ele fala mais que 1000 palavras. Às vezes quem nós somos, fala muito mais do que nós abrirmos a boca e pregar a palavra de Deus. Eu já passei por experiências na qual Deus me surpreendeu, aonde eu estava saindo da casa do meu cunhado, e ali na rua dele tem muito movimento de dependente químico, e aí onde um dependente químico, nós estávamos saindo, já era mais ou menos umas 10, quase 11 horas da noite, eu estava passando ali, saindo, nós estávamos entrando no carro, veio um cara dependente químico, aí nós homens, né, já ficamos meio assim, né, meio alerta, parece que fica igual sentido da aranha, né? Fica assim, meio alerta. E aí, eu fiquei assim, o cara se aproximou e falou bem assim, e aí, irmão, beleza? Boa noite. Eu falei, pô, meu irmão, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Cara, tem como você me arrumou um dinheiro aí, não? Estou precisando de comer. É que eu peguei o dinheiro das balas que eu vendi hoje de manhã, pô, eu fraco, parei ali no bar e tomei umas cachaças e tal. Eu fiquei assim, meio que impactado. Meu coração se comoveu por aquele homem, pela verdade que ele disse, porque ele foi sincero, e também porque eu sou um servo de Deus, então, aquele que tem fome, né, e ele pediu um dinheiro para comer, e eu falei assim, com todo o meu coração, irmãos, eu sou um cara que eu não ando com dinheiro, eu só ando com cartão ou Pix, não ando com dinheiro, não gosto, é um costume que eu já tenho na minha vida. Eu cheguei para ele e falei bem assim, irmão, você vai me desculpar? Com toda a sinceridade do meu coração e toda a verdade, cara, eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, irmão, tá tranquilo, valeu, obrigado aí, boa noite para vocês e tal. Aí ele voltou, parou, vem cá, você é cristão, não é? Aí eu tomei aquela cutucada, eu falei, meu Deus, eu falei, sou. Eu percebi. Pô, irmão, eu também era. E ali ele começou a desabafar. Ia falar que ele estava desviado. Ia falar que ele também já serviu a Deus. E ali o meu coração queimava. E eu não entendia. E aí eu fiquei assim, maravilhado. E eu cheguei, a única coisa que eu consegui, desculpa a expressão, irmãos, mas eu fiquei embasbacado. Eu fiquei perplexo, eu fiquei abismado, porque foi a primeira vez que uma pessoa me chegou e notou algo diferente em mim. Foi a primeira experiência que eu tive do meu testemunho. E aí eu fiquei assim, uau, rapaz. E eu entrei para dentro do carro, Bárbara perguntando o que ele estava querendo, não sei o quê. E a lágrima começou a rolar, e eu falei bem assim, aconteceu que ele queria dinheiro, mas ele entendeu, começou a desabafar, a falar e tal. Aí ela, como é que Deus faz na nossa vida, né? Nos leva, às vezes, a lugares que a gente nem imagina. Mas, irmãos, o interessante é que o nosso testemunho, ele não tem que ser feito aqui dentro da igreja. Porque é muito fácil, aqui dentro dessas 4 paredes, você levantar as mãos para os céus, agradecer a Deus, louvar, pular, adorar, não sei o quê. Mostrar para os irmãos que você é um servo, que você é isso, que você é aquilo. Mas eu te pergunto, e lá no seu local de trabalho, quem você é? E na sua casa, quem você é? Porque você tem vizinhos em volta. Ainda mais nós aqui que moramos num bairro muito residencial, tem muitos apartamentos, e nós sabemos que essas paredes de apartamento, né, um espirro, uma agulha que cai no chão, o vizinho do lado do outro. É muito fácil a gente evangelizar aqui dentro.
onde chega uma pessoa aqui na frente, aceita Jesus, a gente vem, abraça, e você é bem-vindo e tal, aquela coisa calorosa, mas e lá fora? E lá fora com quem às vezes não quer nem te ouvir, como a Carol falou, às vezes nós somos taxados de chato. Às vezes as pessoas, teve uma vez que um colega meu falou bem assim, tá vendo? Lá vem você com essa lei de crente. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Lei de crente? Aí eu perguntei para ele depois, né? Que negócio é esse de lei de crente? Que você chega e falam e tal, que a Bíblia fala, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, me desculpa, mas quem fez isso aí com você, talvez ele fez de uma forma errada, porque não é por força, nem por violência, mas é pela manifestação do Espírito Santo de Deus, que corações são tocados e conquistados. E ali, a atitude de Ruth, ela moveu o coração de Boaz. Boaz passou a olhar a Ruth diferente, tanto que quando Ruth passa atrás dos ceifeiros, colhendo as espigas de milho, Boaz chega para o líder da galera lá, dos ceifeiros, e pergunta bem assim, quem é aquela moça? Porque Boaz viu algo diferente em Ruth, mesmo sem conhecer. E aí o ceifeiro fala, não, aquela ali é a nora de Noemi, que veio com ela da terra de Moabe. Ela chegou aqui, foi colhendo as espigas e trabalhando com as outras servas, e ela acabou que trabalha mais que as outras, fica em pé, senta pouco para descansar. O Boaz chegou e ficou assim, ficou surpreso, e falou bem assim, não, olha só, fala para os capatazes não tocar nela, e fala para os ceifeiros para deixar cair mais espigas, para que ela leve para casa. Interessante, irmãos, que olha como que Deus age. Ruth e Noemi estavam passando por um momento de dificuldade, por um momento de crise, onde elas voltaram de Moabe sem nada. E aí, através da vida de Ruth, do testemunho de Ruth, aquilo que ela fez pela sua sogra, comoveu o coração do homem. E a provisão chegou. A provisão chegou. Deus trabalhou em favor da vida delas. E a partir desse momento, Noemi passa a olhar a situação de uma forma diferente. Aonde que Noemi passa agora a dar conselhos para Ruth. Porque quando Ruth falou bem assim, olha, eu vim lá das terras de Boaz, colhi as espigas e tal, e Noemi fala bem assim, minha filha, vou te dar um conselho, fique mesmo na terra de Boaz, colhendo ali, porque eu sei, ele é o nosso parente. Na verdade, Boaz era parente de Elimeleque, mas, como era casado com Noemi, tem como parente. Noemi fala, ele é nosso parente, e eu sei que ali eles não vão molestar você, ali você vai ser tratado como você merece. E aí Ruth passa a ouvir os conselhos de Noemi. Esse é o quarto atitude proativa de Ruth. Mas interessante que Ruth, ela não passa só a ouvir os conselhos de Noemi, ela passa a obedecer. Porque não adianta nada a gente só ouvir conselho. Às vezes a gente encontra na nossa vida uma pessoa experiente, assim como Noemi, uma pessoa vivida, uma pessoa que tem bons conselhos, uma pessoa que tem como fundamento a palavra de Deus. Sentamos com ela, desabafamos, falando dos nossos problemas, das nossas necessidades, a pessoa nos ajuda, às vezes, muitas das vezes é até usada por Deus para te direcionar, mas a escolha de obedecer é sua. Ruth, ela tomou essa decisão de não só ouvir, mas começou a obedecer. E aí é quando as coisas começaram a ser transformadas, e a prosperidade foi chegando na casa delas. Então, meus irmãos, a gente
tem que parar, às vezes, de achar que nós sabemos mais que o outro, ou que o outro não entende o problema que a gente está passando, ou que o meu problema é maior do que o da outra pessoa. Às vezes as pessoas chegam para desabafar conosco, e aí a gente acaba, ao invés de ouvir o desabafo e ajudar, a gente acaba desabafando mais do que deveria. Cara, o ouvir, ele é uma coisa sobrenatural. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que ouvem a Deus, elas não conseguem ouvir a Deus no barulho, quando tudo está acontecendo, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, não sei o quê. Claro, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, mas ouvir a Deus, a Camila já até pregou isso uma vez, falando que a melhor forma de você escutar a Deus é no silêncio, porque no silêncio você, sabe, aquilo traz uma outra atmosfera para a sua vida. Então, ouvir conselhos sábios também é uma boa coisa. Precisamos ouvir conselhos sábios de pessoas sábias. Nós temos que saber também aonde nós procuramos, porque não adianta nada você chegar para uma pessoa, pode ser experiente que for, mas é uma pessoa que não tem boa conduta. O conselho do sábio é diferente do conselho do ímpio, né? Aquele que não tem embasamento, não tem fundamento na palavra de Deus. E aí, a partir de ouvir os conselhos de Noemi, Ruth, ela começa a agir. E aí, Ruth pega e conversa algumas coisas com Noemi a respeito de Boaz. E Noemi fala o seguinte: Ruth, você vai fazer o seguinte: quando terminar a colheita, Boaz vai estar lá trabalhando nos feixes de trigo, certo? Então você pega, se arruma, se adorna, vai até ele, tire as sandálias, descubra os pés e deite-se do lado dele. Deixa ele comer primeiro para ele encher a barriga, né? E depois você faz isso. Ruth, como eu falei na atitude anterior, Ruth, ela fez exatamente o que Noemi disse. Irmãos, só para que os irmãos entendam, naquela época, geralmente quando morria-se os membros da família, no caso, igual morreu os filhos de Noemi, Quilion e Malom, o outro irmão, ele tinha a obrigação, né, pela lei, tinha a obrigação de se casar com Noemi para que o nome de seu irmão se perpetue pelas outras gerações. E então, mais para frente nós vamos ver que o seguinte: quando Boaz, Ruth faz aquela cena toda, e quando Boaz acorda e se depara com uma mulher deitada nos seus pés, sem as sandálias, ele pergunta o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Então, aí ela pegou prontamente e falou: olha, você é o nosso, tem uma palavra que eu não estou me recordando agora, mas é como se fosse o provedor, né? Muito obrigado, meu irmão. Rapaz, isso é demais, valeu. Você é o nosso resgatador. O resgatador é esse camarada que, quando morre o membro da família, ele se casa, toma como posse não só a esposa, mas também como as terras. E aí, como Deus já tinha movido o coração do Ruth, já tinha tocado ali. Boaz já tinha visto algo diferente em Ruth. Opa, aquela mulher ali é diferente. E Ruth também, o coração dela comoveu para Boaz. Deus já estava trabalhando ali já, né? E aí, Ruth fala, aí prontamente Boaz pega e fala bem assim: não, pega aqui seu manto, enrola 6 feixes de trigo e leve para a casa da sua sogra, como um sinal de que ele tinha entendido o recado. E aí, mas tinha um porém.
havia um outro parente que era mais próximo do que Boaz. E para Boaz possuir as terras de Noemi, mais Ruth como esposa, esse parente mais próximo tinha que recusar. Então Boaz fica esperando ele na porta da cidade. E quando ele chega, Boaz explica a situação para ele. Olha, é o seguinte, existe uma mulher, Noemi, chegou da terra de Moabe, nessa situação, ela está precisando, tem uma nora chamada Ruth, e você é o parente mais próximo. E se você aceitar, você será o resgatador dela. Aí ele fala, não, eu quero. Aí ele, mas tem um porém. Para você ser o resgatador e possuir as terras dela, você tem que casar com Ruth e levar Noemi junto. Tem que levar o pacote completo, combo, irmãos. Aí ele pensa, para e fala assim, não, calma aí então. Isso aí vai me gerar um certo transtorno, então acho melhor, não. Ele tira uma das sandálias e entrega ali de frente para os 10 anciões, e então Boaz fala para os 10 anciões, todos estão de prova aqui, que ele deixou de ser o resgatador delas e passou para mim o direito de ser resgatador. Prontamente Boaz foi e tomou Ruth, né, como esposa e casou com ela. E aí eu pergunto, irmãos, nessa noite a vocês, quem é a Ruth na sua vida? Porque às vezes nós temos pessoas que estão próximas de nós, porque aqui dentro da nossa igreja, não só na nossa igreja, mas em toda a nossa vida, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos a pessoa que fica envolvida naquele manto de sofrimento, mas nós temos a pessoa que tem a visão no alvo, e sabe que o Deus que ela serve é o Deus provedor de todas as coisas, o Deus das causas impossíveis. E ela tem no seu coração que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E quando essas pessoas estão embasadas nessa palavra, elas acabam sendo influenciadoras de outras pessoas. Irmãos, não vou ser hipócrita. Até seria pecado subir nesse altar e ser hipócrita, mas há momentos na nossa vida que nós passamos um momento de Noemi. Mas há também momentos que nós passamos momentos como Ruth. Só que o Espírito Santo de Deus, ele queimou tanto no meu coração a respeito dessa palavra que o nosso pastor nos ensina, que nós temos que deixar de ser meninos mimados e parar de querer alimento só na boca e passar a ajudar a alimentar outras pessoas, ser meninos crescidos, onde nós buscamos o alimento para ajudar outros. É nesse momento que há a diferença. Nós temos que buscar a ser. Ruth 4, 13 a 17, vai nos dizer o seguinte: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse, que ela desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não o deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Nesse momento, um novo propósito começa a ser gerado na vida de Noemi. Porque Ruth incumbiu a Noemi a ser a ama dele, a ama de Obed, que é filho de Ruth com Boaz.
E nós podemos ver, através do texto, qual o tamanho da alegria que isso trouxe ao coração de Noemi. Uma mulher que há pouco tempo atrás, pela palavra, né? Com certeza deve ter passado alguns anos, mas que há pouco na palavra, uma mulher que estava envolvida num cobertor de sofrimento e dizendo, não, eu tenho que ser chamada Mara, a amarga, porque Deus se voltou contra mim. Uma mulher que vivia, ó céus, ó terra, como eu sofro, Deus tirou os meus filhos, Deus tirou isso, Deus tirou aquilo, e não sei o quê. E agora Deus, Ele transforma tudo, e traz uma nova esperança, um novo propósito, um novo caminhar na vida de Noemi. Interessante, que a partir de Obed, é gerado Jessé. A partir de Jessé é gerado Davi. E aonde que nós vamos parar? Jesus Cristo. Uma família que começou com uma crise toda destruída pela morte, por problemas emocionais, sentimentais, financeiros. E olha o final dessa história. Irmãos, comigo, com você não é diferente. Às vezes nós passamos por lutas que nós mesmos não entendemos. Mas eu creio fielmente nisso, que Deus, Ele às vezes nos venda no momento de tribulação e de adversidade, para que a gente não veja Ele agindo, mas que no final, depois que tudo já se resolveu, a gente passa, e aí os nossos olhos se abrem, a gente vê tudo o que Ele fez. Às vezes a gente passa por tanta dificuldade, que a gente não vê a mão dEle protegendo. Os dias têm sido cada vez mais atribulados, e Deus está conosco, porque se nós estamos aqui, foi pela graça e pelo amor dEle, para com as nossas vidas, porque há um propósito a ser cumprido, há uma geração a ser gerada, há sementes a serem plantadas, há sementes para serem colhidas também, e nós não podemos ficar parados, nós temos que começar a ter atitudes proativas e se movimentar, porque o reino, ele é dinâmico, ele não é um reino estático, ele não é um reino linear, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Não, o reino de Deus é um reino dinâmico, e se você não está preparado para os altos e baixos do reino de Deus, volte para a palavra, comece a buscar a Deus e a perguntar a Ele o que Ele quer da sua vida. Como diz Mateus 6,6, entra para o teu quarto, vai orar em secreto, porque em secreto Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai te mostrar aquilo que precisa de ser revelado, Deus, Ele vai te contar as coisas. E aí eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Salmo 126, 5 a 6 nós vamos ler. E peço aos irmãos que se coloquem de pé, para a gente já se encaminhar para o final dessa palavra. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Salmo 126, 5 e 6 nos diz o seguinte: aquele que semeia com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Aquele que semeia com alegria, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Então, meus irmãos, se tiver que chorar, chora nos pés do Senhor. Se tiver que sofrer, chora nos pés do Senhor. Se tiver que lançar a sua semente, regue com as suas lágrimas. Deposite a sua fé, não
na provisão, como Elimeleque fez. Elimeleque botou a sua fé na provisão, no alimento. Então ele foi buscar numa terra estranha, uma terra longínqua. Mas deposite a sua fé no provedor, aquele que pode prover todas as coisas. Amém? Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos. Nós vamos entoar um louvor. Esse louvor, ele nos diz muito bem a respeito dessa palavra, porque muitas vezes nossa fé é provada, e o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Coloque no seu coração, se derrame na presença de Deus. Como eu falei, se tiver que chorar, chore na presença do Senhor. Se tiver que sofrer, sofre na presença do Senhor, porque Ele é a resposta, Ele é o provedor. Só Ele é a resposta. Amém? Quando a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluias, glória a Deus. Exaltado, engrandecido é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Senhor, nós Te louvamos, Pai. Senhor, eu sei que em momentos da nossa vida, como o Teu Filho ministrou aqui, nós passamos momentos como Noemi, momentos de luta, momentos de tristeza, mas que bom que a Tua palavra vem, ó Deus, em nosso favor, e o Senhor nos orienta a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos suportar o dia mau, para celebrar como Ruth, ó Deus, celebrou, para sermos instrumentos do Senhor, ó Deus, como Ruth foi, o instrumento do Senhor a gerar o Salvador, Pai. E não importa, Senhor, qual é a nossa posição social, não importa qual é a nossa etnia, não importa os recursos que nós temos, ó Deus, o Senhor só quer aqueles que
se colocam como os disponíveis para ser usados pelo Senhor. Como Ruth se colocou a te adorar, ó Deus, como Noemi a ensinou, nós também nos submetemos à tua vontade, Senhor. Nos usa, Senhor, conforme o Senhor deseja nos usar. Nos fortaleça, Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus forte e poderoso. Pai, que a nossa fé, como cantamos aqui, possa ser aumentada. Ó Deus, não deixe que os nossos pés vacilem, não nos permita olhar para trás, mas que nós possamos seguir em frente, Senhor, porque queremos ser canal de bênção para os que estão à nossa volta. Queremos ser os provedores, aqueles que nos cercam. Queremos ser a luz, ó Deus, para aqueles que estão em trevas. Senhor, nos usa. Que os momentos maus não nos roubam de Ti, mas que estejamos preparados, com fé, para enfrentá-los, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e que basta uma palavra Sua para que todas as coisas possam ser feitas, Pai. Nós só queremos estar envolvidos na Tua história, naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a vida do Teu Filho, que derrame ainda mais unção, sabedoria, conhecimento da Tua palavra, para que ele possa ainda muito mais ser usado pelo Senhor. Que a Tua palavra esteja na boca do Teu Filho, Senhor, palavras de vida eterna, a pregar o ano aceitável do Senhor, Pai. Abençoe, ó Deus, a vida do Igor, sua casa, seu lar. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém e amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor aí, em nome de Jesus. Assenta aí no seu lugar rapidinho. Já estamos encerrando, mas eu quero... Cadê a Carol? Já foi lá, Paulinho? Isso. Ai, Jesus, o que é que Jesus... Eu quero aqui, em nome da igreja, queridos, a pastora está passando mal e fez de tudo para poder aguentar, mas não aguentou vir. Então, esteja orando por ela em nome de Jesus. Amém? Antes de dar prosseguimento, eu quero chamar a irmã Edna aqui. Vem cá, irmã Edna. Irmã Edna vai passar um período em São Paulo, irmãos. Amém? Nós vamos orar por ela, em nome de Jesus. Aleluia. Estende suas mãos aqui sobre a vida da irmã Edna. Vamos abençoar. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar a Tua filha em Tuas mãos. Ela está indo para uma grande missão, ó Deus, e eu tenho certeza que ela vai ser instrumento do Senhor ali, naquele lugar. Então aguarda, proteja, fortaleça a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sendo derramada sobre a vida dela. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está enviando para esta missão, mas que o Senhor se manifestará naquele lugar. Eu tenho certeza que a vida, ó Deus, em que ela vai cuidar, ó Deus, se encherá do Teu Espírito Santo e conhecerá o Teu nome, Pai. Pai, nós abençoamos a ida da irmã Edna, ó Deus, e que o Senhor possa usá-la de uma forma extraordinária. Guarda a sua saúde, a sua fé. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém e amém. Só vai voltar, né? Amém. Quero aqui parabenizar todas as mulheres aqui que estão aqui, perseveraram. Isso. Pode já distribuir, Carol. Essa aí é uma lembrancinha da igreja para você, mulher. Reconhecemos a sua força, reconhecemos o seu trabalho, reconhecemos que você é muito especial e você tem uma obra tremenda, né, na mão do Senhor. Então, eu posso dizer que é uma unanimidade entre as igrejas, a maioria, né, dos membros ser mulheres que sabem, que
tem um sentimento em reconhecer a ação do Espírito Santo. Então, que você seja agraciada hoje, mulher, no seu dia. Amém? Que Deus te abençoe muito. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, abençoe, Senhor, todas as mulheres, ó Deus. Que nesse dia, ó Deus, elas possam estar envolvidas pelo Teu Espírito, pela Tua grandeza. Senhor, essas mulheres que em muitas vezes, se não a maioria das vezes, são as primeiras a serem tocadas pelo Teu Espírito, para que haja uma manifestação da glória do Senhor em seus lares. Na grande maioria das vezes são elas, Senhor, que se submetem primeiro ao Senhor e levam a sua casa, a sua presença. Pai, as honre nessa noite, Senhor. Senhor, as proteja, as guarde. Ó Deus, que a força delas possa ser aumentadas. Elas não precisam de palavras do mundo, ó Deus, para se sentirem especiais, porque a Tua palavra, Senhor, as garante nisso, que elas são especiais para o Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que as fortaleça, aquelas que estão passando por provações e por lutas, Senhor, em nome de Jesus, derrame graça e unção. Aquelas que estão pelejando, Senhor, a ganharem a sua casa para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo flua através da vida dessas mulheres, ó Deus, que anseiam em ver a sua casa servindo ao Senhor. Então, Pai, derrama do Teu Espírito sobre cada uma delas. Pai, nós as parabenizamos hoje, mas pedimos ao Senhor que a glória do Senhor as envolva de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe muito você, mulher, em nome de Jesus. Você também, amor, que está vendo em casa. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Ó, querido, só lembrando, domingo, escola bíblica, às 9h da manhã, estamos falando sobre o livro de Romanos, amém? Então venha, em nome de Jesus, aprender um pouco mais da palavra. Senhor, eu quero Te louvar pela vida de cada um dos Teus filhos aqui. Pai, derrama do Teu Espírito cada vez mais sobre a nossa vida, e que nós possamos estar cada vez mais tementes ao Senhor, em tudo que o Senhor, ó Deus, está fazendo no meio da nossa igreja. Pai, leva o Teu povo em paz, que a graça, que o poder e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Queridos, vão em paz, Deus abençoe. Todas as mulheres pegaram a lembrancinha, se não pegou, levanta a mão aí que vai chegar até você. Deus abençoe.
sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, a sua força resplandece. Olhos como chama de fogo, cabelos mais altos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua cruz está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. E quem é esse, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. E quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Olhos como chama de fogo, cabelos mais altos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: